Senhores telespectadores, devo-lhes dizer que nestas últimas semanas eu não tenho pensado e trabalhado senão sobre Camões. Camões tem enchido as minhas manhãs, as minhas tardes e as minhas noites, às vezes, sei lá, pela noite dentro. De maneira que vou a toda a parte onde me digam que é um vestígio de Camões. E disseram-me que aqui, no Palácio dos Marqueses de Fronteira, eu vinha achar um retrato de Camões. Bom, ele cá está, por acaso é muitíssimo curioso. Bem, o retrato é este. Isto é um painel de azulejo, isto foi pintado cerca de 1670, portanto 90 anos depois da morte de Camões. Mas ainda constavam coisas sobre o Camões. E o que é que isto representa? Cá temos o nosso Camões, está a escrever os seus poemas, aqui tem RR, portanto são as rimas, está a escrever as suas rimas, que são dedicadas a esta dama. E reparem como é curioso, a dama tem os olhos vendados com uma máscara preta, porque ainda nessa altura se dizia que a dama era uma mulher de alta nobreza casada. Bom, e uma mulher casada que aceita as homenagens rítmicas e não só, de um poeta, mesmo que seja um poeta muito grande como Camões. Se essa dama for casada, é claro que não pode aparecer assim de cara descoberta. Aliás, está aqui o marido, reparem, o marido está com um ar um bocado infeliz, como quem encolhe os ombros, olhem que diabo há de ser isto. E cá está o Camões, todo entusiasmado, todo lançado, enfim, movido pela sua fatal necessidade, e a dama é receber nas mãos os poemas do Camões. Isto está nos jardins do Palácio dos Marqueses de Fronteira, em Lisboa, e o Palácio dos Marqueses de Fronteira está ligado à história nacional por muitas razões, e até por uma razão literária. Foi aqui que escreveu uma grande parte dos seus versos a famosa Alcipe. Alcipe é o nome literário de Dona Leonor de Almeida, que veio a ser Marquesa da Lorna. E é da Alcipe que eu hoje lhes quero falar. O retrato que está agora junto de nós é o retrato de Dona Leonor de Almeida. Bom, o nome completo dela era um nome muito ilustre, porque ela era da primeira nobreza portuguesa. Ela chamava-se Leonor de Almeida, Portugal, de Lorena e Lencastre. O pai dela era um grande fidalgo, Dom José de Almeida Portugal, que era o segundo Marquês de Alorna e já quarto Conde de Assumar, e este apelido Portugal ainda ligava a família aos reis de Portugal, porque a primeira pessoa que se chama Portugal, ao nome de Portugal, é um bisneto de Dom João I, é um filho daquele Conde de Orém, que a gente já tem ido ver a Orém, que está lá sozinho no seu túmulo e que queria ser Duque de Bragança e tinha direito a isso, mas o rei Dom João II não deixou e diz, não, o menino fica só Bispo de Évora, e nunca o deixou casar. Ele teve um filho bastardo e é o filho desse Bispo de Évora que dá origem à família Portugal, que vem a ser os Condes de Imioso. Portanto, tudo isto é uma grande nobreza. Isto pelo lado do pai. Pelo lado da mãe é que as coisas eram piores. Imaginem que a pobre pequena era neta dos Marqueses de Távora, aqueles távoras que o Marquês de Pombal fez ali chacinar em Belém. Como sabem, os távoras foram chacinados acusados de um crime. Eu julgo que eles não estavam comprometidos no crime, mas é uma ideia minha. Foram acusados disso. A gente hoje lê a sentença com atenção e não permitia hoje
a nenhum juiz honesto condenar os távoras. Mas eles foram condenados. E é na mesma altura que ele condena os velhos távoras, a segunda geração de távoras, e nessa altura já havia netinhos. Ele até os netinhos mandou para a cadeia. Bom, isto é muito impressionante. Um dos netos era esta menina. Ora, enquanto foi o crime, ela tinha 7 anos. Imagina uma menina de 7 anos, como é que pode cometer um crime? Bom, mas o Pombal manda recolher no convento de Celas, aqui em Lisboa, lá está o convento ainda. E pior, dá ordem aos juízes, para os juízes lavrarem uma sentença contra a menina. Pois bem, esses juízes não lhes treme a mão. Eles não morreram de vergonha ao assinar uma sentença condenando a uma prisão praticamente perpétua esta menina, que nessa altura tinha 8 anos, quando vem a sentença condenatória do Tribunal da Junta da Inconfidência. Bom, coitadinha, lá ficou presa, no convento de Chelas, não foi maltratada, e esteve lá dos 8 até aos 27. Este retrato foi feito quando ela saiu. Isto é o retrato dela para casar, mas ela saiu já de lá com 27 anos e casou com 29. Portanto, penso que isto é a Dona Leonor de Almeida aos 28 anos. Esta mulher era ainda uma lindíssima mulher, como estão a ver. Bom, é uma mulher livre, mas que passou os melhores anos da sua vida reclusa, fechada num convento. A ler livros, leu muita coisa. Aos 17 anos começou a escrever as suas primeiras composições poéticas e durante 10 anos, dos 17 aos 27, é a única maneira que ela tem de preencher o seu tempo. É enchendo laudas e laudas de papel, de poemas cheios de ternura, cheios de uma espécie de amor prisioneiro. Eu bem sei que há muita gente que hoje diz que os versos de Alcipe já não são do nosso tempo, já não se podem ler. Pois claro que são, carregados da moda do arcadismo do século XVIII, claro que são, não podiam ser outra coisa, cada um faz o que aprende, mas debaixo dessa roupagem ainda neoclássica palpita um jasmim aprisionado, uma saudade de liberdade que torna aquilo profundamente comovente. Eu estou a falar-lhes não só junto do retrato dela, mas na casa onde ela própria viveu alguns anos, muitos anos da sua vida, já os últimos anos. Agora vou-lhes mostrar páginas escritas por ela quando ela era menina e moça. Os manuscritos de que lhes falei são estes que tenho na minha mão. Estou a falar-lhes agora na biblioteca do Palácio dos Marqueses de Fronteira, porque o atual Marquês de Fronteira é também o Marquês de Alorna. As famílias, pelo casamento, juntaram-se e ele herdou o título de Marquês de Alorna. Devo dizer que transformou este palácio num verdadeiro museu da cultura portuguesa da segunda metade do século XVIII. Nesse sentido, acho que é um verdadeiro servidor da cultura. É um palácio que tem muito valor turístico, podia ser transformado num belíssimo hotel ou num conjunto de apartamentos, ou isto é uma quinta grande retalhada em lotes para os patos bravos e valiam um dinheirão. Ele não fez nada disso. Ele pegou nisto, restaurou cuidadosamente, juntou peça a peça. E olhem, entre as últimas coisas que ele tem andado a reunir, vêm manuscritos da
a Alcipe, Marquesa da Lorna, com os versos, alguns dos mais. Aqui, por exemplo, estão os idílios, estão os manuscritos dos idílios, que são justamente famosos. Um outro livro que eu acho muito comovente é este. Este era uma espécie de rascunho do outro. Ela punha aqui, enfim, as suas contas, quanto custou umas fitas, um pente, coisas da comida, estão aqui os algarismos, isto real a real, ela não era rica, tinha que fazer contas a tudo o que gastava. No meio estão reflexões. Esta reflexão, por exemplo, que está aqui, e que eu acho notável, até porque ainda é oportuna. Isto é uma reflexão sobre o assunto seguinte: reflexões sobre a impossibilidade que encontram as pessoas de letras de serem bem aceitos no nosso país. Reparem, ela escreve isto cerca de 1810. É a impossibilidade que têm as pessoas de letras de ser aceitos no nosso país. Isto podia ser escrito hoje. Podia ser escrito hoje. É verdade que as pessoas que têm uma visão puramente culta da realidade são mal aceitos em todos os setores. Mal aceitos por uns porque acham que são os teóricos, não, são mal aceitos por outros, os que ocupam os lugares solenes e que não querem que ninguém descubra o que eles ainda não descobriram. É tudo isso o que a nossa Alcipe refletia e põe aqui nas suas memórias, neste livro que andou por aí e que acaba de ser comprado pelo último Marquês da Lorna para vir aqui para esta biblioteca e para ser incluído no espólio literário da famosa Alcipe. Estamos a mudar de cenário e eu queria explicar porquê. É que agora, dos salões do Palácio, passamos aqui a um lugar relativamente secreto, que eu julgo que era onde a nossa Alcipe reunia as suas amigas, com as quais tentou constituir uma associação secreta. Era uma maçonaria feminina, uma maçonaria religiosa e uma maçonaria pela liberdade, pelas ideias novas, mas uma maçonaria diferente das outras. Esta Alcipe teve sempre esta ideia, esta coragem de enfrentar o mundo. Ela queria salvar o mundo e queria salvar com a associação de pessoas bem intencionadas que se juntavam aqui nesta pequena capela. Isto foi feito antes dela, quando ela nasceu já isto era antigo. Isto era uma coisa que foi feita até por uma razão curiosa. Quando inauguraram o palácio, convidaram o príncipe regente para um jantar. Bom, e os pratos que serviram ao jantar eram pratos preciosos da Companhia das Índias. Eles não os deixaram depois estragar. Pegaram nesses pratos todos e encastoaram-nos, toda a sala está encastoada com essa louça. Bom, alguns são espécimes únicos da louça indo-portuguesa do século XVII. Bom, mas ela veio aqui e era aqui em Benfica, onde ninguém sonhava, que ela reunia as suas amigas da sociedade secreta. Chamava-se a Sociedade da Rosa. A Rosa acho que estava aqui ao centro. Os lugares das conspiradoras eram estes nichos, também todos cheios de rosas. A Sociedade da Rosa é criada em 1793. O que é que tinha acontecido entretanto a Alcipe? Bom, Alcipe, quando saiu lá do convento, onde esteve prisioneira, com 27 anos,
teve muitos partidos, porque ela, enfim, era uma grande fidalga, mas ela escolheu alguém que a tirasse aqui deste país onde só tinha vivido realmente, enfim, atrofiada, vexada, ofendida, humilhada, desapossada dos seus bens, e escolheu um fidalgo alemão. Era uma bela figura, um grande rapagão. Rapagão é como quem diz, ele já tinha 40 anos. Era coronel, mas vinha corrido lá da Alemanha, e vinha corrido por uma razão que ela devia conhecer. Ele era um valentão, tinha andado na Guerra dos 7 Anos, estava coberto com decorações, era realmente um belo rapaz, só que tinha um vício terrível, era o jogo. Ele jogava tudo, jogava o que tinha e o que não tinha. Bom, e um dia o rei mandou ir buscar uma quantia muito grande, a Berlim, uma quantia 25.000 florins, que era uma quantia enorme, e ele passou por um casino, olha, começou por jogar o dele, perdeu, e depois começou por jogar o que não era dele, os tais 25.000 florins, convencido que isto, a sorte, tanto anda, que desanda e fica a nosso favor. Portanto, ele foi jogando os 25.000 florins, primeiro 1.000, 2.000, 5.000, até que ficou sem um real do dinheiro que não era dele. Claro que o rei da Prússia, que era amigo, mas, apesar de tudo, não pôde tolerar isto e prendeu-o. Mandou-o prender numa fortaleza. E ele esteve preso meses, até que conseguiu, enfim, como era conde, como de uma família quase real, era o conde de Hohenhauser, e era primo próximo daquele conde de Lippe, que estava em Portugal a reorganizar o exército. Conseguiu fugir da Alemanha, veio para Portugal, e o primo, conde de Lippe, fez o coronel de um regimento no Porto. Portanto, com este conde de Hohenhausen, foragido da sua pátria, que a nossa Leonor vai casar, convencida de uma coisa, e não se engana, é que o conde, logo que possa, vai sair daqui e vai entrar outra vez na corte dos grandes países da Europa. E assim foi. Ela casou em 1779, e logo em 1780 o marido consegue ir para Viena da Áustria, enfim, é outra vez reintegrado, é feito feldmarschall, portanto é uma grande figura na corte austríaca, e lá está. Ela viveu 5 anos em Viena, aprendeu bem o alemão, isto é muito importante, ela aprendeu bem o alemão, era a língua que falava na Áustria, conheceu lá os principais poetas dessa altura, ela está lá entre 1780 e 1785. Reparem que isto é a época do Goethe, é a época em que está a brotar na Alemanha aquela espantosa força de talento que é o romantismo. Bom, ela apanha ali as primeiras erupções do romantismo. Está lá até 85, até que regressa a Lisboa. E regressa a Lisboa, por essa altura, 1787, ainda vai à França, e por acaso ela está em França em 1789. É muito importante porque 1789, como sabem, é o ano da tomada da Bastilha. É o ano em que ela vê acabar o velho mundo. É o ano em que ela percebe-se que toda aquela sociedade de condes e marqueses e barões e príncipes e majestades e tronos, tudo isso em que ela tinha vivido, tudo isso é profundamente abalado. E ela própria foge de França e vem para Portugal. Vem para Portugal, mas no fundo ela tem um sentimento. Ela não se esquece daqueles 20 anos que passou nas grades de um convento. Para ela, o valor supremo é o valor da liberdade. Bom, e ela, portanto, entende os ventos do novo tempo. Entende esses ventos e quer lutar por eles. Mas não quer matar ninguém.
ela é contra o regicídio, ela é contra a morte do Luís XVI, é contra a morte da Maria Antonieta, ela quer uma revolução sem guilhotina. E, portanto, é para isso que ela faz aqui uma sociedade secreta. Aqui onde eu estou a falar. É possível que aqui ao lado se estivesse sentado ela própria, falando com as suas amigas na forma de conseguir restaurar a liberdade no mundo. Porque ela propõe-se nem mais nem menos que acabar com a nova tirania que se instala, a de Napoleão Bonaparte. Napoleão domina agora a Europa toda. E ela aqui, neste pequeno templo, junto a umas amigas, fala com os fidalgos, entra em contacto com generais franceses e prepara uma revolução em França para derrubar nem mais nem menos que o Napoleão Bonaparte. Eu acho emocionante isto, como uma jovem e linda portuguesa tenta aqui, nestes confins paradisíacos de Lisboa, derrubar o grande imperador que tinha tomado conta da França. Bom, é claro que a certa altura a polícia deu por isso. A polícia era o Pinamanique. Pinamanique defendia a todo custo a ordem em Portugal. Essa coisa aqui, uma conspiradora a querer derrubar o Napoleão aqui numa quintazinha de Benfica, isso não podia ser. Bom, e a nossa Dona Leonor é obrigada a sair de Portugal. Ainda vai para a Espanha, ela está em Madrid 2 anos, a tentar convencer o governo espanhol a alinhar na sua conspiração. Claro que não consegue. E então vai para a Inglaterra. A Inglaterra, sim, a Inglaterra é uma inimiga figadal de Napoleão. E ela vive 10 anos em Inglaterra. Só que em Inglaterra ela tem um inimigo. E o inimigo é nem mais nem menos que o próprio embaixador de Portugal. É o Dom Domingos de Sousa Coutinho, que não quer ter ali uma portuguesa a conspirar contra o Napoleão, prejudicando, porque a diplomacia tem que estar sempre a cargo do Ministério dos Estrangeiros, não pode haver diplomatas particulares. Bom, e é isso que ela faz. Bom, está lá 10 anos até que regressa a Portugal. Volta a Portugal numa época de crise. Estamos em 1814, 1815, é depois das invasões francesas, a corte não está em Lisboa, está no Brasil, e ela própria faz aqui, no seu palácio de Benfica, uma pequena corte. É já então uma velha senhora. Está ali o retrato dela, por essa altura, já não há sinais daquela formosura da juventude, mas reúne aqui os jovens artistas, e a última notícia que eu tenho dela é dada por Alexandre Herculano. O grande Alexandre Herculano diz que quem o meteu na carreira das letras, quem lhe fez conhecer a beleza da poesia, foi aquela velha senhora a quem ele chama a Madame de Staël portuguesa. Madame de Staël é uma figura famosa das letras francesas. Fez um livro célebre chamado De l'Allemagne, sobre a Alemanha, em que justamente revela aos franceses a importância das letras românticas que estão a despertar na Alemanha. Eu não sei se chamar Madame de Staël à nossa Marquesa da Lorna será um elogio ou uma diminuição, porque ela foi muito mais do que isso. Ela foi a mulher que assistiu à mudança de um tempo e que aceitou o tempo novo sem nunca renegar o tempo antigo. Ela é realmente um grande exemplo de valor feminino. O nosso Alexandre Herculano até diz, se ela não fosse portuguesa, servia para mostrar que as mulheres não são inferiores aos homens. Imaginem. Quer dizer, no tempo de Herculano, que é uns meados do século XIX, ainda se acreditava nesse mito da superioridade da raça masculina.
Bom, para quem não saiba, o que aconteceu foi que os homens só tinham no mundo mais força que as mulheres, porque mais do que elas tinham músculos. Uma mulher não podia pegar numa espada ou numa lança com tanta força como um homem. E enquanto o trabalho dependeu da força muscular, os homens tiveram o primeiro lugar, pois naturalmente. Quando vieram as novas fontes de energia, a energia motriz, a energia elétrica, a energia do vento, a energia atómica, e tornaram desnecessários os músculos, é claro que as mulheres ultrapassaram rapidamente os homens. Agora não são precisos músculos, o que são precisas é cabeças. E de facto, as mulheres passaram a ser admitidas no mercado de trabalho. Admitidas primeiro numa posição inferior à dos homens, porque enfim, como eram mulheres, pagavam menos. Depois numa posição igual. E agora a tendência é para uma posição superior, porque elas realmente são mais aplicadas, são mais enérgicas, são mais tenazes. E os homens é que estão hoje. A tendência é para os homens serem o sexo fraco. É claro que isto, entretanto, tem grandes consequências na civilização. A mulher que trabalha não pode, ao mesmo tempo, ser mãe. Daí que as mulheres de hoje já não têm aquelas ninhadas de filhos de antigamente. As populações nas sociedades industriais estão a reduzir-se e realmente aparece um novo tipo de criança, um novo tipo de criatura. Crianças que não tiveram um ninho materno. As crianças, enfim, criadas na rivalidade dos infantários, dos berçários, em que viram sempre no outro o rival, o inimigo, o adversário, e não como as crianças criadas nos lares viram nos outros homens todos irmãos seus. Faço esta reflexão porque isto sim preocupa-me. Estamos a viver num mundo em que os homens são cada vez menos irmãos dos outros.